Olá, professor Williams aqui, diretor pedagógico da rede JET Incorporated e também dos polos JET Center. É um grande prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema de extrema relevância na aprendizagem do inglês. Eu vou abrir com vocês aqui um arquivo, o qual vocês também terão acesso, para falar sobre a pronúncia do inglês e os símbolos fonêmicos ou símbolos fonéticos. Para ficar mais fácil o entendimento, eu preferi ler aqui e explicar conforme for necessário, para que a gente possa ser bem objetivo. A pergunta central aqui é: por que é importante aprender os símbolos fonêmicos em inglês? Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta, ou já tiveram essa curiosidade, ou já tiveram a oportunidade de conhecer os símbolos fonêmicos em inglês. Mas é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Em primeiro lugar, é importante destacar que o objetivo primordial da linguagem é a comunicação. Ou seja, enquanto falantes ou mesmo aprendizes de inglês, nós temos sempre que ter em mente que a coisa mais importante é a comunicação. Independente dos erros cometidos no início da aprendizagem, independente dos obstáculos que nós temos para aprender, o importante é ter isso em mente. A comunicação é o ponto central. Assim como é importante aprender, expandir e refinar nosso conhecimento de vocabulário e gramática em inglês, é também muito importante se dedicar ao estudo da pronúncia do idioma. Então, nós temos aí 3 pilares importantes: a pronúncia, os padrões gramaticais e também os padrões lexicais, ou seja, o vocabulário da língua. Pois os 3 componentes citados acima formam a base da língua e devem ser desenvolvidos em harmonia, ou seja, esses 3 pilares trabalhados de forma integrada. Hábitos errados de pronúncia tornam a comunicação difícil ou até mesmo impossível. A correção de hábitos antigos de pronúncia é muito mais demorada e difícil que o processo de aprendizagem correta de novas palavras. Ou seja, é mais fácil a gente aprender novas palavras da forma correta do que remover hábitos antigos de pronúncia, né? Pronúncias que a gente sempre, palavras que a gente sempre pronunciou de forma errada. Mesmo que você não tenha a intenção de ter uma pronúncia próxima de um nativo da língua, vale lembrar que o estudo da pronúncia do inglês o ajudará a desenvolver uma boa compreensão auditiva e entender os fenômenos envolvidos na produção dos sons em inglês, fazendo com que você entenda mais facilmente as falas, as músicas, os podcasts que você ouve, que você assiste, filmes, programas de TV em inglês, etc. Então, há uma vantagem muito grande para você desenvolver a sua compreensão auditiva a partir do momento que você aprende a desvendar a pronúncia do idioma. Fica muito mais fácil para você entender os fenômenos que ocorrem quando as pessoas falam em inglês com você. Em segundo lugar, é muito importante que o aprendiz de inglês saiba reconhecer os símbolos fonêmicos, para que possa verificar a pronúncia correta de qualquer palavra no dicionário sem a ajuda do professor. Ou seja, muitas vezes nós estamos fazendo uma lição de casa ou procurando uma palavra que surgiu e nós não temos o professor do lado. Reconhecendo os símbolos fonêmicos, a gente tem a chance de aprender aquela palavra e, obviamente, a pronúncia dela por meio dos símbolos fonêmicos do dicionário. Como a maior parte do estudo da língua ocorre entre uma aula e outra, o aprendiz precisa se instrumentalizar com recursos que o ajudem no momento em que estiver estudando sozinho. Então a gente sabe que a maior parte do aprendizado da língua estrangeira é feita fora da sala de aula. Na sala de aula nós recebemos as instruções do professor, temos o feedback também, quando nós praticamos o idioma, mas é fora da sala de aula
ali no estudo individualizado, concentrado, que a gente passa a maior parte do tempo. Então, se você consegue dominar esse instrumento, que é desvendar os símbolos fonêmicos, você tem uma vantagem muito grande, porque você pode duplicar, quadruplicar, aprender 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais, ou 100 vezes mais palavras que você aprenderia só dentro da sala de aula. Então, esse é um recurso muito importante. Em terceiro lugar, você logo perceberá que a pronúncia do inglês tem pouca ou nenhuma lógica. É irônico, não? O que nos impede de generalizar os padrões de pronúncia das palavras. Muitas vezes nós achamos que há alguma lógica na pronúncia do idioma, mas, para nossa frustração, o inglês, pelo menos, não tem lógica em termos de pronúncia, como nós vamos ver agora. Em português, todos nós sabemos que a pronúncia de B com A é ba. Se juntarmos mais duas sílabas, L-A, né, lá e da, temos balada. E a pronúncia não muda, né? O B com A vai ser ba, o L com A vai ser lá e o D com A vai ser sempre a pronúncia da. Ou seja, você consegue montar uma palavra, balada. Já em inglês, isso não é possível, pois a cada encontro de consoantes com vogais poderemos ter sons diferentes. Vamos ver alguns exemplos aqui do encontro entre E com A em inglês. Então nós temos a palavrinha great, que quer dizer ótimo. Nesse caso a gente tem um encontro de E com A, mas a pronúncia é A, como em great. Uma outra palavrinha que tem um encontro de E com A também. Aqui nós temos a palavra carne em inglês. Nós não pronunciamos mate, como aqui em great, mas sim meat, ou seja, um I alongado. Mesmo tendo o encontro de E com A, como na palavra great, a palavra meat tem uma outra pronúncia. Vejamos um terceiro exemplo, a palavra pão em inglês. Tem o encontro de E com A, mas nós não vamos falar braid ou breed, mas sim bread. Mudou completamente. Então nós temos great, meat e bread. Então não há como chegar a um padrão, generalizar, né? Como não podemos generalizar os padrões de pronúncia em inglês, só nos resta aprendermos a pronúncia das palavras individualmente, sempre com o auxílio dos símbolos fonêmicos de um bom dicionário. Em quarto lugar, falando da importância dos símbolos fonêmicos, nem sempre conseguimos identificar e reproduzir a pronúncia correta de uma palavra apenas ao ouvi-la. Assim, os símbolos fonêmicos representam um recurso complementar que nos ajuda a visualizar a pronúncia correta, nos permitindo enxergar detalhes que o ouvido não seria capaz de captar naturalmente. Com certeza vocês já tiveram a experiência ou conhecem alguém que toca um instrumento musical, e aí essas pessoas que tocam instrumentos musicais caem em duas categorias: aquelas que têm um dom próprio, uma habilidade própria para tocar de ouvidos, né? Ela ouve uma música, já consegue tirar ali aquela canção, aquela música, o acorde. E há aquelas que não têm esse dom, essa habilidade, né, de um ouvido tão apurado assim, e precisa ler a partitura ou as cifras. A mesma coisa acontece com o inglês. Tem pessoas que conseguem reproduzir sons de maneira muito próxima ou quase igual ao nativo. Já a grande maioria precisa entender como é que esses sons são realizados, né, foneticamente, e também como é que são produzidos no nosso aparelho fonador. Então, os símbolos fonêmicos entram como uma ferramenta indispensável para aquelas pessoas que não conseguem distinguir automaticamente os sons da língua inglesa. Mas quando ela enxerga os padrões, aí fica tudo muito mais fácil, tem um recurso a mais, você consegue enxergar e não depende apenas do ouvido para entender a pronúncia de uma certa palavra. É impressionante como nos surpreendemos quando consultamos no dicionário a pronúncia de palavras tidas como básica
e conhecidas em inglês. Muitas vezes a gente conhece uma palavra, como por exemplo a palavra house, e a gente pronuncia, né, housey ou house com Z, né, durante anos, para chegar numa aula de pronúncia em inglês e descobrir que se pronuncia house com S e não com som de Z. Esse é apenas um exemplo. Mas a gente surpreende sempre, isso que é interessante. Caso você esteja achando os símbolos fonêmicos difíceis, calma. Em primeiro lugar, a grande maioria dos símbolos se assemelha à grafia do alfabeto. Apenas alguns sons são representados por símbolos diferentes. Em segundo lugar, a habilidade de reconhecer e reproduzir os sons em símbolos fonêmicos é algo que se aprende a longo prazo. Não é na primeira aula de pronúncia que você vai dominar os símbolos, ok? Então fique tranquilo. Primeiro você irá reconhecer os símbolos mais fáceis, que se parecem com as letras do alfabeto. Depois, com exercícios específicos de consulta ao dicionário, você irá se familiarizar com os símbolos a ponto de reconhecê-los e até mesmo reproduzi-los. Você mesmo escrever os símbolos para fazer suas anotações de palavras novas ou alguma pronúncia específica que você quer destacar. O importante é reconhecer a importância dos símbolos fonêmicos e curtir cada etapa do seu aprendizado.